Podemos dizer que é a taça mais importante da carreira do Cristiano. A igreja de São Pedro. Tem uma lojinha aqui que vende imagens de orixás. O tamanho desse cruzeiro é uns prédios de 50 andares ou mais. Tem uma senhora ali, a guia, deve estar contando um pouquinho da história. O primeiro aqui, o cruzeiro 28, o Sporting, seleção portuguesa. Pedi um bom bucaco tradicional, né, que a gente sempre pede. Continuamos aqui pelo Funchal. Ontem a gente tentou fazer o trilho lá da ponta de São Lourenço, só que infelizmente começou a chover e a gente não conseguiu terminar, teve que voltar no meio do caminho. Hoje choveu bastante durante a manhã e agora eu estou indo em direção ao museu do Cristiano Ronaldo. Como a Luciene não gosta muito de futebol, então ela ficou em casa, tá lá editando um pouquinho alguns vídeos. Enquanto isso, eu vou lá no museu, ver se ele já está aberto, para mostrar um pouquinho para vocês. E depois ela vai encontrar comigo, a gente vai tomar uma cerveja de banana, que tem ali uma cervejaria ali em frente à marina. A gente vai experimentar essa cerveja. Caiu tanta chuva hoje pela manhã que o rio tá bem cheio. Durante 3 dias a gente passou por aqui e quase não tinha água. E hoje tá bem cheio aqui a queda d'água. Para lá fica a marina. Bem, eu vou aproveitar, eu vou conhecer aqui um pouquinho das ruas aqui do Funchal. Vou entrar por essa pequenininha aqui. Tem ali um hotel, tem vários cafés aqui. Tem uma wine prosa, as pessoas tomando vinho. Aqui tem lojas de eletrônico. E as ruazinhas sempre assim, bem pequenininhas. Por isso que eu não gosto de caminhar aqui pelo centro do Funchal dirigindo, né? Prefiro ir caminhando. E as ruas aqui é bem curtinha, por isso que eu não gosto de dirigir aqui pelo centro do Funchal. É melhor ir caminhando, que você caminhando você conhece mais os lugares e não fica aquela preocupação de ficar procurando local para estacionar. Ainda mais que aqui também tem muita ladeira, né? E para quem acompanha a gente sabe que eu detesto ladeira. Tô passando aqui bem em frente aqui o consulado da Colômbia. Eu nem sabia que aqui na Ilha da Madeira existia consulados. Pensei que os consulados ficavam geralmente assim em cidades grandes ou na capital, né? Como Porto, Lisboa. E aqui na minha frente temos aqui a igreja de São Pedro. Ela é mais ou menos do século XVI. E foi mandada construir pelo primeiro capitão aqui do Funchal, que foi o descobridor da madeira, o João Zarco. Ali está aberto, eu vou tentar fazer uma visita. Eu entrei ali na igreja, ela é bem pequenininha, mas é bem bonitinha, tem um altar bastante... como é que se fala assim, dourado assim, né? Eu dei uma filmadinha, vou colocar aqui para vocês verem um pouquinho. E continuamos aqui, nossa caminhada aqui pelo centro do Funchal. Esse prédio aqui é o prédio de galeria de arte. Se chama do Núcleo Histórico de São Pedro e Santa Clara. Hoje em dia ele é uma galeria de arte. E logo ali na frente tem ali uma escola que leva o nome de Cristóvão Colombo. E também tem aqui uns residenciais que é Colombo. E é para lembrar, né, que Cristóvão Colombo residiu aqui por algum tempo no Funchal. Alguns historiadores têm uma teoria de que ele nasceu aqui, né, que ele seria português e não genovês. Mas ainda não foi provado. Tem, como a gente falou
nos dias anteriores aí, tem um escritor português aí que está tentando provar que Colombo nasceu no Funchal. Aqui tem o Residencial Colombo. Tem aqui uma escola profissional Cristóvão Colombo. Tá aqui o nome em cima. Tem a reloginha aqui de venda. Tem aqui um café, fotocópia. E olha o que eu encontrei aqui. Tem uma lojinha aqui que vende imagens de orixás, Iemanjá, Ogum, Yansan, Ossain. Tem até os Exus aqui. Damião. Bom, e aqui tem o shopping Plaza Madeira. Aqui dentro tem um supermercado, o Pingo Doce. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês aqui. Tem bancos. Já tá todo mundo preparado aqui pro Halloween. Tem aqui uns quiosques aqui de café já arrumadinho aqui pro Halloween. Aqui temos o Pingo Doce. É o mercado que eu costumo comprar. Olha, vende Havaiana aqui, ó. Chinelos do Brasil. E aqui que a Madeira é bastante turística, ó. As pessoas aqui estão tirando foto. Caminhão do Pingo Doce. E ali já é a Marina. Vamos atravessar aqui. Vamos atravessar comigo aqui. Vamos atravessar na rua. Aproveitar aqui que a passadeira tá aqui na minha frente. E vamos caminhando aqui. O tempo tá abrindo. Bastante turista aqui nessa área aqui. Já passamos aqui, mostramos aqui um pouquinho para vocês ali onde está a estátua ali do infante Dom Henrique. Já estou chegando na Marina, que é para ver se eu consigo entrar ali no Museu do Cristiano Ronaldo. Aqui, interessante da Madeira que você acorda com chuva, de repente o sol abre, daqui a pouco chove de novo. É muito doido. Parece que você vive no verão, né? Que lá no Brasil, pelo menos no Rio de Janeiro, aqueles pancadões de verão, que chove e depois para, aí fica agora esse tempo aqui abafado, que eu tô até suando já. Caminhei quase nada e tô suando. E é isso aí, vamos andando aqui pela Madeira, mostrando aqui um pouquinho das ruas. Ó, tem vários ônibus aqui, tem bastante ônibus aqui na ilha, que leva para qualquer parte aqui dos concelhos, né? Nós estamos aqui no Conselho do Funchal. Ontem fomos lá em Santana. É isso. Aqui também, ó, não tinha quase água nenhuma 3 dias atrás. Tá cheio d'água. Com essa chuva, provavelmente aquela cachoeira que a gente foi ontem, aquela cascata, a queda d'água hoje deve estar bem grande. Mas ontem não tinha quase nada, mas deu para se divertir. A água estava bastante gostosa, para mim tava, né? Porque a gente está acostumado já a entrar lá pelas águas do Gerês. A gente chegou ontem lá, ninguém na água. Aí quando eu mergulhei, começou. Aí foi a Luciene, foi lá um italiano, tomou coragem também, um outro rapaz. Fomos embora, não entrou mais ninguém. Depois, não sabemos mais. E ali, ó, ali que eu vou tentar tomar uma cerveja de banana. Olha, tem 2 cruzeiros hoje aqui, hein? Só tinha um e não era aquele, era um outro. Esses 2 chegaram recentemente. E lá em cima, tá tudo com nevoeiro. Ontem, quando a gente voltou, tava um nevoeiro muito forte. Nós voltamos lá da ponta de São Lourenço. Não chegou aqui no Funchal,
Não dava pra enxergar quase nada na estrada. Muito louco. E é isso. Olha que legal, tem ali uma bicicletinha também ali pra fazer passeio. Rapaz vai pedalando e o turista vai lá, só tirando foto. Tem tuk-tuk também. Ali é o restaurante que a gente almoçou. Almoçou não, que nós jantamos há 2 dias atrás. E tá calor aqui, tá bem abafado aqui. E tá bem cheio também. Será que tem alguém brincando hoje de sup? Hoje não tem ninguém. Tem uns caiaques aqui pra alugar. Ó, tem sup. Rapaziada ali jogando futebol. Tem uns ônibus de turismo. Tem um rapaz ali andando naquelas pranchas de surf que tem a pipa. Tipo, como é que se fala? Eu não sei o nome desse esporte. Você segura uma pipa que o vento vai te levando. Ele tá ali, ó, praticando, bem perto ali dos cruzeiros. Eu não teria coragem de ficar ali, não. O tamanho desse cruzeiro. Bom, chegamos aqui no museu. Tem ali uma filinha ali pra tirar foto. Ou não. Tem uma senhora ali, a guia. Daí tá contando um pouquinho da história. Tem a entrada. A estátua a gente já mostrou pra vocês ali. Vamos ver se tem. Quanto custa o bilhete. Aqui a gente consegue ver as camisas com o nome do Cristiano Ronaldo, da marca do Cristiano Ronaldo. CR7. Perfume. Olha, aqui você consegue também fazer a moedinha do Cristiano. Você coloca 2 euros aqui e vai imprimir uma dessas duas para você. Boné do CR7. Caneleira, cachecol. As camisas aqui dos times que o Cristiano jogou. O primeiro aqui, quando estava 28 no Sporting, seleção portuguesa. Seleção portuguesa. Essa aqui eu não lembro que camisa é essa. Azul. Aquela ali do Al Nassr. Comprei aqui o bilhete que está custando 5 euros. Aceita cartão, só que você tem que gastar no mínimo 15 euros. Então, como sou eu sozinho, foi no dinheiro. E agora a gente vai entrar. Tem aqui o Cristiano Ronaldo aqui com a camisa aqui do Nacional, que é o time aqui da Madeira, quando ele era criança. E aqui ele já com uns 17 anos, 16, com a camisa do Sporting. Aqui logo na entrada a gente consegue ver aqui uns painéis aqui com os prêmios do Cristiano Ronaldo. Chuteira de ouro, as bolas de ouro que ele ganhou. E para ir para o museu, vamos descendo aqui pela escada. E aqui logo de frente temos aqui a camisola da seleção portuguesa. O emblema da Nations League campeão. Isso aqui foi no jogo Suécia e Portugal. Camisa com 700 gols ou 700 jogos? Manchester United. Essa taça aqui eu nem morava aqui em Portugal. Eu comprei ingresso lá no Brasil e vim assistir as semifinais Portugal e Suíça, Portugal e Holanda. Portugal e Suíça, eu vi 3 gols do Cristiano Ronaldo e consegui realizar o sonho de ver a seleção portuguesa campeã. E eu estava no estádio. Lembrei só do meu avô, quando a gente assistia jogos juntos. E eu consegui ver a seleção portuguesa campeã dentro de um estádio de futebol. Foi emocionante para mim. Tem um troféu da Taça da Inglaterra que ele venceu em 2003, 2004. Contra o Millwall. Eu acho que é assim que se fala o nome. Tem aqui a estátua do Cristiano. Vem com a camisola aqui do Al Nassr. Painel aqui com várias fotos dele.
E temos a relação aqui de títulos e campeonatos, artilharia que ele venceu nos anos 2013, 2014, 2014 e 2015, as temporadas aqui que ele venceu prêmios e títulos. Aqui tem o YouTube do Cristiano, né? O Cristiano Ronaldo, com acho que menos de um mês, ele já tinha 1 milhão de inscritos. Recorde no YouTube. As taças aqui da FIFA, de melhor do mundo. Essa chuteira aqui do campeonato inglês, cara, bonita essa. Mais troféus de Cristiano. Aqui da Copa do Mundo de 2018, ele foi eleito o melhor jogador em campo. Bem bacana aqui. Tem muita. Quem gosta de Cristiano Ronaldo vai gostar de fazer essa visita no museu. Tem a super taça aqui da Itália, que ele venceu pela Juventus. Aqui, troféu de 2006. E era jogador jovem, melhor jogador jovem. Mais uma estátua aqui do Cristiano. Aqui tem um mini bonequinho do Cristiano Ronaldo também, com a camisa do Al Nassr. A chuteira do campeonato, isso aqui é o campeonato árabe. Chuteira de ouro, campeonato árabe. Ali a camisola, quando a seleção portuguesa foi campeã da Euro. Pelo menos era essa, mas ali é um jogo Portugal e Suécia. A camisola da Juventus, mais troféu. Camisola aqui do Manchester United. Aqui a camisola do Nacional. Time aqui da Madeira que ele começou a sua carreira quando era criança. Essas bolas de futebol aqui. Comemorativa. Camisola que ele usou pelo Sporting de Lisboa. Mais troféus. Essa camisola aqui eu tinha essa camisola 17. Tá lá no Brasil. Essa aqui eu também tive, mas não está aqui comigo, tá lá no Brasil. Mais uma estátua do Cristiano. Veja como é linda essa taça aqui. É a taça da Liga Inglesa, que ele venceu aqui pelo Manchester de 2006, 2007. Olha como é que ela é bonita, a coroa aqui. Como é que é os detalhes. É muito lindo. Bom, e aqui podemos dizer que é a taça mais importante da carreira do Cristiano, que é a taça da Eurocopa, que Portugal venceu em 2016. Um gol do Éder. Cristiano ficou ali fora porque se machucou. Ficou gol técnico ali do lado do treinador da seleção portuguesa. Eu me lembro até hoje. E mais um que eu fiquei lembrando do meu avô quando a gente assistia jogos da seleção portuguesa. Olhem essa chuteira aqui da Juventus que ele usou. Parece com brilhante. Essa aqui é da Juventus. Essa aqui só tem uma coroa, é só dele, simples. E aqui tem com a CR7, com o símbolo da Liga Inglesa, né? Da Premier League. Várias medalhas de títulos que ele venceu durante toda a sua carreira. Bem bacana. Aqui tem outra estátua dele. Mais uma bola de ouro aqui. Essa bola de ouro aqui é lindíssima. Bola de ouro de 2014. E aqui temos uma estátua do Cristiano Ronaldo, feita de chocolate. Bem interessante, né? Chocolate puro. Só chocolate. Bem bacana. Por favor, não mexer, viu? Senão o chocolate derrete
acaba com tudo. Gostei bastante aqui do museu. Se você é fã do Cristiano Ronaldo, não deixe de visitar aqui o Museu do CR7 aqui na Ilha da Madeira. Custa só 5 euros. Vai ver vários troféus, vários momentos da carreira do Cristiano Ronaldo. Taças, tem bolas com autógrafo, tem prêmios de melhor do mundo, tem até aqui a plaquinha dele de youtuber, que agora o Cristiano Ronaldo também é youtuber. Fez até um show do Luan Santana ao vivo. Vale muito a pena visitar aqui o museu. E já encontrei aqui com a Luciene, como vocês podem ver, ela só veio comer e beber. Não quis participar lá do museu. É porque eu não sou tão fã de futebol quanto o Léo e a gente tinha também que editar os vídeos para vocês, né? Então eu decidi ficar em casa editando os vídeos. Inclusive, se vocês não gostarem da edição dos primeiros vídeos da Madeira, já sabem que fui eu que editei. E o Léo pediu uma cerveja Monte. Monte, que ela é uma lager. Tem aqui a descrição aqui, ó. Cor intensa, sabor marcante, malte, suave, sabor de trigo. O trigo aqui é da Ilha da Madeira. E eu ganhei uma provinha da cerveja de banana, que já tem outras informações. Olha aí, amor, por favor. A banana ela tem 5,5 de álcool, é uma mistura de malte de cevada e trigo com aroma natural de banana. E eu acho que eu vou pedir essa aqui pra mim. Mas vamos ver. Tchim-tchim. Tchim-tchim. É boa essa aí? É boazinha. Ah, de banana tem um saborzinho leve de banana, né? Tem aquele... Tem um aroma, né? É, tem um aroma. Mas tem um saborzinho no fundo, assim, sabe a banana mesmo. Essa aqui é meio um pouquinho amarga. Ela lembra assim, como é uma lager, ela lembra assim um pouquinho assim uma Stella Artois. Mas ela é mais forte, sim. A coloração escura. dela Pode provar, vê o que você acha dela. Deixa eu gosto de sentir o cheiro das coisas. Não tem um cheiro muito forte. A de banana tem um cheiro mais forte. E o lúpulo é cultivado aqui na Ilha da Madeira. É boa, ela é levezinha também. O lúpulo é cultivado na freguesia do Monte, por isso que o nome dele é Monte. Ah, boa. Então... Sabia? Vocês boa sabiam informação. que aqui na Madeira se cultiva lúpulo? Boa informação, né? Eu não sabia que se cultivava lúpulo aqui. Se você já sabia que aqui na Madeira também se cultiva lúpulo para fabricar cerveja, deixa aqui nos comentários. E chegou agora aqui nossos quitutes, foi um recheiozinho de sapateira. Sapateira, para quem não conhece, né, é um caranguejo gigantesco que tem aqui em Portugal. É, tipo um caranguejo. Não é exatamente um caranguejo, mas é da família. E a gente pediu o bolo do caco tradicional, né, que a gente sempre pede. A sapateira é um tipo um patezinho. Isso, que vem aqui com uma torradinha. Com uma torradinha. Então agora é encher barriga. E chegou aqui a nossa tábua de cerveja que pedimos aqui, com vários tipos de cerveja, produção própria aqui do local, do restaurante aqui, Beer House. Inclusive a gente vai tentar mostrar ali um pouquinho para vocês no início, porque quando a gente chegou, eu vi vários barris, né? Mas imaginava que era só para guardar algumas das cervejas, mas eles fabricam bem aqui na frente. Claro que o mestre cervejeiro não está aqui hoje. Se ele tivesse, a gente ia tentar ali conversar um pouquinho com ele, mas a gente vai tentar pelo menos mostrar para vocês que a fabricação ela não só é aqui, mas como dá para a gente ver o processo acontecendo se o mestre cervejeiro estiver aqui fazendo. Provavelmente ele deve fazer durante o dia só, né? E deve ter alguns dias específicos que ele vem fazer a cerveja. Mas eu achei super interessante, tá tudo assim bem aberto ao público. É diferente de todos os lugares que eu já fui. Você já tinha ido, né? Você já foi em algum lugar que a fabricação da cerveja é praticamente na frente dos clientes? Se você já foi, deixa aqui nos comentários pra gente saber outros lugares que tenham esse tipo de proposta também. Bom, e aqui as nossas 5,
é uma espécie de provinha, né? Mas é um pouco mais do que uma prova. Essas 5 aqui dá 1 litro. A gente tem aqui o papel que é para nos ajudar, nos auxiliar, né? Então a gente tem que beber daqui para cá. E a mais fraquinha é essa aqui, que é essa. Então essa é daqui aí até é aqui. A Intriga. Essa é a Intriga. A Intriga. Essa aqui é a Félix. Félix. Essa é a Viena. Aí depois é a Honey Beer. E essa aqui é a Brasa. Brasa. Sabe o que me lembra essa tábua aqui? Aquela cervejaria lá em Niterói que tu me levou um dia. A Noi, né? Só que Cervejaria as Noi. provinhas lá eram bem menores, né? Mas também eram mais cervejas. Eu acho que lá eram 9 tipos de cerveja diferentes, aqui são 5. Mas eu acho que no total, lá, na quantidade de litros, né? Lá, ou de ml no caso, lá dava menos do que aqui dá 1 litro. E qual é a cerveja que você vai provar agora? Ué, primeiro a gente tem que começar daqui, né? Então, tem que provar faz a essa aqui. provinha. A Intriga, que é uma lager, eu acho. Não tem nada escrito sobre ela aí? Não tem. Cerveja com forte base de trigo e aromas de banana e cravinho. Eu acho que todas Sentiu elas a levam um banana, pouquinho de banana. Eu não senti, não. Mas eu também acabei de tomar cerveja de banana, que a banana é mais forte, né? Ela é bem levinha. É gostosinha, mas é bem levinha. Experimenta você agora, amor. Deixa eu filmar. Tem um cravo aqui. Tem um gostinho de cravo, sim. Tem gostinho de cravo. Eu não senti, não. A banana eu não senti não, mas o cravo deu uma pegada aqui. Cravinho. Vou experimentar aqui, ó. Ó como que fica. É tipo um patezinho mesmo. Vou botar aqui mais pertinho pra vocês verem. Fica tipo um patezinho. E aí você passa em cima da torrada, ó. Fica bem gostosinho. Eu gostei, porque quando eu acabei tudo. Ué, você tinha dito que eu tinha acabado com tudo. É para as pessoas pensarem que é você que come, amor. Eu não como nada. Bom, agora eu Eu vou... só experimento água conservada. Só água conservada, né? Inclusive, ó, essa aqui, ó, ele bebeu toda sozinho. E nem mostrou pra vocês. Essa aqui tem um cheiro um pouco mais forte. Tem cheiro de caramelo? Tem um cheiro meio de torrado, alguma coisa torrada. Mas deve ser o barril. Apesar de que eu tô olhando aqui e não tem nenhum barril, então acho que não. Já saímos aqui do restaurante. Nós experimentamos no total 7 tipos de cerveja diferentes. Eles têm acho que 14 ou algo assim. São 14 cervejas de fabricação deles mesmo. Isso, tirando as Coral, né? Que a Coral já é... Cerveja local aqui, que é tradicional, assim como lá em Portugal continental tem a Superbock, que é do norte, e a Sagres, que é mais consumida no sul. Aqui na Madeira é a Coral, que é a cerveja tradicional da ilha. E se você for em qualquer bar ou restaurante aqui, eu não vou dizer todos, porque a gente não foi em todos, mas todos que nós fomos, a pressão era só Coral. Então, eles valorizam muito a cerveja aqui da Madeira mesmo. Bom, e nossa conta deu R$ 48,95 € com tudo que a gente comeu e bebeu. Os preços ficaram aqui na tela conforme a gente foi... Vou mostrando, eu vou colocando aqui na tela o valor de cada cerveja, tirando as tábuas, e cada comida, a sapateira e o bolo do caco. Lembrando que esses são valores de 2025, né, de outubro de 2025, e para você ter uma base quando você vier aqui, porque a gente sabe que às vezes mudam os preços.
Então, você vai ter pelo menos um pouquinho, uma basezinha Uma base, né? quando você vier aqui. E amanhã a nossa intenção é fazer o Pico do Arieiro, a partir do Pico do Arieiro até o Pico Ruivo. Pelas informações dos locais que nós obtivemos aqui, uma parte do trilho está interditada, então a gente não sabe exatamente, mas a gente vai lá, vai conferir e vai mostrar para vocês todas as informações certinhas, porque nada melhor do que a gente ir lá pessoalmente para entender tudo isso que está acontecendo e qual é a situação. Mais uma vez, lembrando que a situação é de outubro de 2025. Isso pode mudar ou não, mas a gente vai sempre tentar manter vocês informados o máximo possível. Agora uma pausa para se proteger da chuva. Daqui a 10 minutos ela para e a gente consegue ir para casa. Encontramos aqui uma barraquinha aqui de lanche. Ó, cuidado aí, ó, que tá chovendo aqui, na mochila. E a gente vai ficar aqui protegido, esperando a chuva passar.